Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Mirim. Eu sou o vereador José Bernardo e hoje estamos aqui com a secretária Aline Coutinho. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. E para começar, eu queria saber o que é a campanha do Maio Laranja e por que ela é tão importante. Legal, é Zé, né? Isso. Tá aqui José Bernardo, teu apelido é Zé. Legal. Zé, é o seguinte, primeiro eu quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. É uma campanha voltada, né, para as crianças e adolescentes, então vai ser muito legal fazer essa entrevista com vocês, né, e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre também. Então, vamos falar aqui um pouquinho do Maio Laranja, né? O Maio Laranja, ele nasceu devido a um crime, né, que ocorreu em 1973 com uma criança de 8 anos. Não sei se vocês conhecem um pouquinho a história, não. Posso falar um pouquinho? Pode. O nome dela era Araceli, ela tinha 8 anos, e ela foi pega na frente de casa, né, por duas pessoas, dois estranhos, dois homens, e ela foi violentada sexualmente, infelizmente, até a morte, assim, né? E essas duas pessoas que cometeram a violência saíram impunes, né? Então, de lá para cá, foi instituído, né, foi através dela que foi instituída uma lei para prevenção e conscientização, né, do Maio Laranja. E essa cor foi escolhida devido a ela ser uma cor assim que traz esse estado de alerta, né? O laranja, ele chama muito atenção. E também tem o símbolo. Posso explicar o símbolo, como é que funciona? Das florzinhas. Então, eles escolheram um símbolo aqui de flor para representar essa questão da delicadeza e do cuidado, né? Porque uma flor, ela necessita de um ambiente saudável para poder crescer, ela necessita de um cuidado diário. Então, para que a gente enxergue as crianças da mesma forma, né? Os adolescentes, que eles precisam de cuidado, de proteção, de um ambiente adequado para que eles possam florescer, né? E, às vezes, uma flor, por mais que tu cuide, se alguém for ali pegar ela de qualquer jeito ou tratar, ela pode vir a morrer, né? Então, não só apenas o cuidado, mas o cuidado diário, assim, né? Integral mesmo com a criança e com o adolescente. Então, por isso que foi escolhido o símbolo, né? Boa tarde, Aline. Eu me chamo Maria Luísa e eu queria saber quais são os tipos de violência que uma criança e um adolescente pode sofrer. Então, o Maio Laranja, ele fala sobre a violência sexual especificamente, né? Mas existem várias outras violências, né? Como a violência física, né? Que é quando a criança ela é agredida. E aí nós temos outras leis também que falam sobre isso, né? Que é a lei do menino Bernardo, que também foi agredido fisicamente, né? Até a morte. E algumas pessoas até criticam essa lei. O pai e a mãe não podem mais corrigir a criança, o adolescente, porque tem uma lei. Mas não é sobre isso, né? Não é que o pai e a mãe não podem dar um tapa numa criança porque ela desobedeceu. Agora, a agressão física é quando vai além, né? Quando deixa marcas, quando, de fato, traz um prejuízo ali físico para a criança, né? E também existe a violência psicológica, né? Que a gente pode falar aqui, por exemplo, de ambientes muito violentos, onde o pai e a mãe se agridem e a criança fica dentro desse ambiente. Ela pode até não estar sendo agredida fisicamente, mas ela está sendo agredida psicologicamente por causa daquele ambiente, né? O bullying não deixa de ser uma violência psicológica, né, contra a criança. Existem violências de negligência, que é quando o pai e a mãe deixam, né, de exercer algum cuidado. E aqui também é importante a gente diferenciar, porque, por exemplo, às vezes o pai e a mãe não têm condição de dar uma alimentação muito assim de qualidade para a criança. Isso não é uma negligência, né? Porque ela não tem condições. Isso muitas vezes é uma vulnerabilidade social. Mas a negligência é quando o pai e a mãe têm condições de cuidar da criança, de exercer um cuidado e ele se omite. Então, isso entra como uma violência, uma negligência contra as crianças e adolescentes, né? Então, as principais, assim, que eu posso numerar para vocês são essas, né? Elas podem existir dessas formas aqui que eu expliquei. Se tiverem alguma dúvida também, pode perguntar, tá? Fiquem à vontade. Boa tarde, Aline. Eu sou o vereador mirim Pedro Henrique Bel. E muitas pessoas não sabem identificar os sinais. Quais comportamentos ou que uma criança pode indicar que está sofrendo uma violência? Uma violência, vamos falar da sexual, né? Da sexual, que é mais vinculado ali ao Maio Laranja. Alguns estudos mostram a sexualidade precoce. Então, às vezes, quando uma criança muito nova, ela demonstra um comportamento muito sexualizado, ela tenta ter, né, ali um comportamento de namorado ou de atos, né, sexuais ali, isso é um grande indicativo de que aquela criança pode ter sofrido uma violência. Também o embotamento afetivo, que a psicologia explica como
Era uma criança que era espontânea, que conversava, né? E, de repente, essa criança se fecha. Né? Ela não dialoga mais, ela não é mais espontânea, ela fica mais na dela, assim, é um sinal de alerta também que precisa ser verificado, assim, né? Deixa eu ver o que mais, assim, de sinais. Na adolescência, um dos sinais que tem que ser investigado é a questão da ideação suicida. Porque o adolescente, muitas vezes, ele não sabe como lidar com aquele prejuízo, né, com aquela violência, e aí ele se sente, assim, encurralado, porque ele não quer contar para alguém, né? Ele não quer ter que enfrentar aquele problema, então ele tenta, não, eu vou anular isso de alguma forma, então eu vou acabar com a minha vida, porque dessa forma eu consigo, né, enterrar esse assunto, assim. Então a ideação suicida é um forte sinal, assim, de que pode ter existido alguma situação de abuso, né? Que eu lembro, assim, a maioria é esse, mas a depressão, né? A depressão também que entra ali no embotamento afetivo, é uma mudança de comportamento muito brusca. Então, é importante sempre estar observando, assim, porque são sinais que a mudança de comportamento repentina, que não era de acordo e começa a ser, é o principal sinal, geralmente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aline. Eu sou a vereadora Mirim, Alice, e eu tenho uma pergunta. Como a família e a escola pode ajudar no combate à violência contra as crianças? Então, na verdade, a família eu entendo que é o principal protetor, né? Deve ser o principal protetor dessa criança. E a gente sabe que hoje as famílias trabalham muito, né? Na sua grande maioria, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, e às vezes não consegue dedicar tanta atenção, né? Um olhar para essa criança e para esse adolescente. E a melhor forma de ajudar é observar, né, o filho, é estar próximo, né, é não só cumprir com as atividades diárias, porque às vezes os pais pensam assim, eu dou alimentação, eu dou escola, eu dou estudo, eu dou tudo que uma criança precisa, mas às vezes não dá essa questão do olhar, né, da atenção. Então, tanto a escola precisa ter esse olhar, né, para o aluno, quanto principalmente a família, independente da sua rotina, né, é necessário esse diálogo, né, essa comunicação, para que eles consigam ajudar, né. Então, Aline, tu como representante da assistência social, qual que é a importância dela na proteção contra as crianças e adolescentes? Sim, a assistência social é muito importante, assim como as demais políticas, né? A segurança pública é muito importante, a saúde. A assistência social, a gente faz um trabalho de fortalecimento de vínculo muito legal, que é dentro do CRAS e do CREAS também. Então, hoje nós temos 2 equipamentos principais dentro da assistência, que é o CRAS e o CREAS. O CRAS, ele trabalha a prevenção. Então, por exemplo, a campanha que a gente fez agora, né, essa semana, ele é um trabalho muito mais da proteção básica, que são as prevenções, a conscientização, né, a orientação às famílias, aos adolescentes. Então, a gente trabalha como prevenção. O CREAS, ele trabalha quando a violência já está instaurada. Então, já houve uma situação ali de violência, essa criança já encontra-se em risco, e aí o CREAS faz esse fortalecimento. Por exemplo, né, às vezes a violência ocorreu com um padrasto. E a mãe não quis pedir o afastamento do agressor da casa. E aí, por esse motivo, para que essa criança não permaneça em risco, ela vai morar com a avó, vamos supor. Então, todo esse trabalho de fortalecimento de vínculo para que a família esteja forte e consiga proteger essa criança para que essa violência não retorne, entende? Então, a gente faz esse acompanhamento, né, com as famílias e prevenção também. Aline, o que uma criança ou adolescente pode fazer se sentir em perigo ou ameaçada? O ideal é sempre a criança, né, e o adolescente identificar algum responsável que ele considere protetivo, né, que vai considerar aquilo que ele fala. Às vezes pode ser os pais, né, na sua grande maioria, mas às vezes não. Né? Às vezes a criança não se sente protegida pela figura do pai ou da mãe, então às vezes um tio, uma avó, para que ela consiga relatar e a partir disso esse adulto conseguir intervir, né? Fazer o boletim de ocorrência, às vezes solicitar uma medida protetiva, um afastamento, né? Enfim, do agressor. Então é bem importante que essa criança busque na rede de apoio dela, às vezes ele vai encontrar isso na escola, com o professor, com o psicólogo da escola, né, uma figura que ela entende que aquela figura vai proteger, né? E aí fazer a revelação ali para que as medidas sejam cumpridas. Mas, por exemplo, a criança não identificou.
ou ela não tem coragem, né? Ou ela falou e aquele adulto não levou em consideração. Aí nós temos alguns canais, como o Disque 100, que ele é um canal anônimo, que a criança e o adolescente pode entrar em contato e fazer a denúncia, né? Para que os órgãos atuem, o Conselho Tutelar, a polícia, né? Faça essa atuação juntamente ali com a vítima, né? Então, existe essa possibilidade também. E, por exemplo, qualquer criança pode ir diretamente no Conselho Tutelar para fazer o relato, né? E a partir dali vai ser aplicado as medidas também de proteção, né? Chamar a família e tudo mais. Então, o negócio é pedir ajuda, né? Seja para alguém perto de casa, ou seja para um órgão, ou seja para uma figura aí de responsabilidade, mas tem que falar. Como denunciar a violência contra crianças e adolescentes? E tem como fazer de forma anônima? Tem. Na verdade, assim, de forma anônima, hoje, o principal canal é o Disque 100, tá? Que daí ali tu vai conseguir fazer a denúncia. Quando essa denúncia acontece dentro do contexto escolar, é muito complicado que ela seja feita de forma anônima, porque essa escola ela tem o dever de fazer o encaminhamento formal para os órgãos competentes. Né? Então, os órgãos vão receber aquele encaminhamento da escola, do professor que ouviu, né? Enfim, da pessoa ali Só que é um receio, muitas vezes, né? Que os adolescentes têm. Poxa, eu vou contar, e aí? Como é que vai ser? Então, a escola ela tem a obrigação, sim, de fazer os encaminhamentos, mas não só encaminhar, de acompanhar toda a proteção ali, todas as medidas protetivas para que a criança não fique em risco a partir da revelação. Agora, não, eu não quero me expor, eu quero realmente fazer anônimo. Aí seria o Disque 100. Que daí é um órgão assim que é um serviço, né, totalmente gratuito, que atende ali, eu vou falar até um pouquinho, talvez depois, mas 24 horas é o serviço mais indicado para anônimo, tá? E Aline, qual é a importância do Disque 100? Então, Disque 100 que a gente está falando agora, né? Ele é um serviço que ele é do governo federal, ele acontece no Brasil inteiro. Ele é totalmente gratuito e ele funciona 24 horas. Então, é bem importante, né? E esses atendentes, eles são treinados para registrar essa denúncia e encaminhar para os órgãos. Então, dependendo da denúncia, eles encaminham daí para o Conselho Tutelar, encaminham para a delegacia, né? E aí os órgãos atuam a partir dessa suspeita, né? Então, dessa denúncia que foi feita. É bem importante porque ele é acessível, né? Então, qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 de qualquer número, de qualquer lugar, a qualquer horário. Então, isso torna ele muito importante, assim, na proteção. Então, Aline, e como que a gente pode orientar as crianças sobre a segurança sem causar o medo delas, ainda mais atualmente que tem a internet, os jogos online e as redes sociais que também apresentam esses riscos? Eu acho que, para que a criança não tenha medo, né, a orientação ela tem que ser adequada com a faixa etária da criança. Por isso que a gente, até agora na campanha, a gente produziu 3 tipos de materiais. Porque o material que conversa com o adolescente não é o mesmo material que vai conversar com uma criança de 4 anos, de 5 anos, né? Então, só causa medo numa criança a forma de explicar para ela como ela deve se proteger quando a gente não adequa a linguagem para a realidade dela, né? Então, o que a gente ensina para uma criança de 4 anos, de 5 anos? A parte do corpo que não pode ser tocada, né? Aonde que pode, aonde que não pode, quais os limites. Então, isso tudo tem que ser adequado com a faixa etária, senão pode realmente assustar, né? E o Zé até falou ali sobre os jogos online, né? E a gente entende que hoje, assim, existe uma rede de pedofilia muito grande atuando, né? Por detrás dos jogos online. Então, a gente está numa realidade onde os pais trabalham muito. As crianças, muitas vezes, né, ficam ali com acesso livre ao computador, a jogos e tudo mais. E aí o pedófilo faz algo que as famílias não fazem. Eles entram no mundo e nos interesses das crianças para se identificar e para conseguir conectar aquela criança com ele. Então, eu sempre falo, né, quando eu oriento aos pais, assim, chega na fase de vocês, assim, vocês estão com 15, né? 14, 15. Muitos pais têm dificuldade de se conectar com os filhos, com os adolescentes. Por quê? Porque até 9, 10 anos vocês iam com os pais para tudo, né? Ah, vamos no shopping, vamos lá. Então, eles ditavam a programação de vocês. Quando vai fazendo 14, 15, começa, não, hoje eu não vou ficar em casa. Já não é mais tão interessante ficar andando com o pai para cima e para baixo, né? Com a mãe. E aí, o que acontece? É o momento dos pais começarem a se interessar pelo assunto dos filhos. Então, tipo, o que o meu filho gosta de fazer?
eu vou convidar, ô filho, escolhe aí um filme para a gente assistir junto, porque ele vai escolher algo do interesse dele. E aí isso vai trazer conexão, né, com os pais e com os adolescentes. Mas muitos pais ficam presos até os 9 anos e não conseguem fazer essa transição. E aí é onde a rede de pedofilia atua, porque ela entra aonde tem um interesse comum, e o adolescente ali naquela rede, ouvindo, né, tendo aquela amizade, ele começa a dar espaço, né, e abrir muitas vezes a vida para esses pedófilos que estão ali para fazer realmente, né, essa captação aí de vítimas. Então é algo que precisa realmente de uma atenção bem grande. Pode correr um risco grande aí na rede social. Qual o acompanhamento que a assistência social oferece após a denúncia? Então, a assistência ela tem o programa de PAIF e PAEF, que são os programas de acompanhamento mesmo, né? Como eu falei um pouquinho ali. Então, essa família ela é inserida no atendimento psicossocial. Então, hoje nós temos duplas, né, de psicólogas, assistentes sociais, que trabalham ali em conjunto com a família. Então, geralmente é realizado visita domiciliar, atendimento da família, atendimento da criança, é encaminhado para alguns serviços até que a gente entenda que aquela criança, aquela família superou aquela situação ali de risco e de violência e daí ela é desligada dos nossos serviços, né? Mas até que a gente tenha essa compreensão total, ela fica em acompanhamento. Secretária Aline, como a comunidade pode ajudar a proteger as crianças? Eu acho que a comunidade ela tem que entender que a criança é um dever de todos, né? Então, a gente não pode pensar assim, não, eu não vou interferir. Então, assim, eu estou vendo que uma criança está sofrendo uma violência, seja física, sexual, psicológica, eu preciso denunciar, né? Então, qualquer pessoa pode denunciar. Quando eu estive no Conselho Tutelar ali, nós recebemos muitas denúncias de vizinhos, né? E eu lembro de uma assim que mexeu muito comigo assim no atendimento, que de manhã uma vizinha entrou em contato com o conselho e falou: essa madrugada uma criança foi violentada aqui no apartamento, no andar de cima ou de baixo, e ela foi muito machucada, e ele tem aproximadamente 2 ou 3 anos. Foi essa noite. E nesses casos o ideal é que o vizinho chame a polícia imediatamente enquanto está acontecendo, né, a violência, mas ela acabou ligando para o Conselho Tutelar de manhã. E aí eu fui até a residência, cheguei lá, a criança não estava, nem a mãe, a gente deixou uma notificação. Umas 3 horas depois, a mãe apareceu no Conselho Tutelar com a criança toda machucada. Toda. A criança tinha uns 3 aninhos, ele chegou mancando no Conselho Tutelar. E ele fala, daí a gente deu um desenho para ele pintar, para a gente poder atender a mãe, né? E ele falava, tá dodói, titia. Ele não conseguia segurar o lápis com força. Então, naquele momento a gente conseguiu intervir. Quem tinha agredido tinha sido o padrasto e a mãe tinha protegido o padrasto, né? Ficou ali, não, ele não foi bem assim, não agrediu, não sei o quê. Então, assim, daí acabou que essa criança ficou aos cuidados da avó e da tia, né? O Conselho Tutelar entregou essa criança para a avó e para a tia porque a mãe não estava protegendo. Ela estava normalizando aquela violência dentro da casa, né? Então, se não fosse essa vizinha estar atenta, né, àquela situação e não ter feito a denúncia, talvez essa criança poderia vir a óbito mais para frente, né? Porque quando a gente vê o noticiário de uma criança que foi morta, não é da noite para o dia, né? Então, a violência ela vai crescendo conforme também a casa vai entendendo que, não, eu fiz aqui, não aconteceu nada, daí vai aumentando, né? Então, eu acho que a comunidade ela pode ajudar estando atenta e denunciando. E, assim, às vezes as pessoas pensam, eu não vou denunciar porque eu não tenho certeza. Quem vai investigar é a polícia. Quem vai chegar à conclusão de que houve, não é nem o conselho, nem a assistência, nem o vizinho, a polícia vai investigar, né, para ver se houve um culpado ou não. O nosso papel é denunciar, não ter a certeza, né? É que muita gente tem medo, né, de denunciar, porque tipo, não sabe se é verdade ou se não, às vezes sofre por ameaça. Sim, mas aí a denúncia pode ser anônima. Né? Por exemplo, eu posso... Sim. Não, mas, por exemplo, hoje se eu ligo no Conselho Tutelar, a criança ou adolescente, quando ele liga, ele já está se identificando, né? Então, ele não consegue, por exemplo, eu estou sofrendo violência, ele vai ter que dar um endereço, ele já vai se identificar. Mas um vizinho que presenciou, que viu e liga no Conselho Tutelar, ele não precisa se identificar. Ele pode falar, olha, eu presenciei uma violência contra a criança no endereço tal, a criança tal, com a idade aproximadamente, inclusive não precisa nem de muitos dados. Tu não precisa do nome completo da criança. Às vezes, no apartamento tal, uma criança de 8 anos aproximadamente, que reside, dá alguns dados assim, dá para fazer a denúncia, sem se expor,
Então, é possível fazer, sim, até no próprio conselho, não só no Disque 100. Mas tem muitas pessoas, as polícias, acho que é trouxa, né? Muitas vezes. Não, mas um conselho tutelar, na delegacia, no Disque 100, é que assim, a delegacia, a polícia militar, ela tem que ser acionada quando existe um flagra, o ato. Não, eles estão agredindo a criança agora. Aí aciona a PM vai até o local para fazer o flagrante. Se é uma denúncia de, olha, eu estou observando o meu vizinho, teve uma suspeita de agressão, depois aconteceu de novo, esses dias ele desceu e bateu na criança na frente das pessoas e eu acredito que essa criança está sendo vítima de violência, daí tu pode fazer uma denúncia para apurar. Não precisa ser no flagrante, né, digamos assim. Uhum. Então, quando há o flagrante, tipo, meu Deus, estão batendo agora, estão espancando uma criança, eu vou ligar para a PM, que é a PM que tem a obrigação de ir lá imediatamente intervir. Agora, se é uma suspeita construída, eu posso ligar para o conselho, ligar para outros órgãos também da assistência e registrar a denúncia sem problema nenhum. Tá? Dá para fazer. Secretária, agora a gente vai começar o bate-bola, que é perguntas e respostas rápidas. Tá. A criança tem que ser ouvida? Sim, a criança sempre tem que ser ouvida. O lugar que mais acontece a violência? Dentro das residências. A internet também traz riscos? Sim, com certeza as crianças ficam expostas no ambiente virtual. Violência é só físico? Não, a gente tem a violência sexual, psicológica, negligência e outros tipos também. E o silêncio, ele ajuda? Sempre atrapalha. Enquanto houver silêncio, né, a denúncia, a violência vai perpetuar. Uma mudança de comportamento e um alerta. Não entendi. Tipo, como um comportamento que a gente pode mudar para melhorar essa questão da violência essa questão? E um alerta que tu deixa para as pessoas. Então, uma mudança de comportamento é ser atento, né? Talvez a gente não ser egoísta, não ficar olhando só para a própria vida e cuidar das pessoas à nossa volta, né? Quando que o sinal de alerta acende? Mudança de comportamento, sempre, né? Então, quando há uma alteração, com certeza tem algo ali que precisa ser investigado. Quem deve denunciar? Todos. É dever de todos, né? Da sociedade, das famílias, da escola, das instituições, todos que têm suspeita de denúncia têm que fazer denúncia. E a escola, ela pode identificar se o aluno está sofrendo violência? Sim, a escola tem um grande papel porque o adolescente e a criança passam muito tempo dentro do ambiente escolar, né? Então, a chance de eles apresentarem alguma mudança de comportamento ou falarem algo é bem grande. A criança tem medo de contar na maioria dos casos? Na maioria dos casos, as crianças não demoram para descobrir que aquilo que está acontecendo é um abuso, né? Então, isso gera muita confusão, então as crianças têm um pouco de dificuldade de identificar. Onde que a gente começa a prevenção? A prevenção sempre com a orientação. Então, quanto mais a gente orientar as crianças, né, do que é o abuso, o que é permitido, quais são os limites do corpo, mais a gente vai conseguir evitar que elas fiquem vítimas, né? Que elas sejam vítimas. Proteger é dever de quem? De todos. De todos. E qual mensagem a senhora gostaria de deixar para as famílias e para as crianças? Agora não é mais bate-bola. Então tá. A mensagem que eu quero deixar, principalmente para as famílias, é que elas estejam atentas aos seus filhos, né? Que elas não terceirizem, muitas vezes, para a escola, para o Estado, para outra instituição, esse cuidado. Porque, por mais que haja alguns serviços disponíveis, quem vai estar com a criança 100% é a família. E que a família não ignore, né, os sinais, que as famílias também ensinem as crianças a se defenderem. Às vezes a gente pensa assim, vou falar sobre abuso sexual com minha filha, que tem 3, 4 anos. Eu falo com a minha filha desde que ela tem 2 aninhos. Eu vou dar banho nela e eu falo, filha, quem que pode mexer nas tuas partes íntimas? Só a mamãe. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos desde sempre. É nossa responsabilidade não deixá-los vulneráveis diante de alguma situação, né? E também um alerta para as famílias em relação, muitas vezes, a noites do pijama, dormir na casa de amigos, né? O agressor, infelizmente, na sua grande maioria, quase 70%, são pessoas muito próximas à família, próximas à criança, que têm a confiança da criança e acabam cometendo crime, né? Então, a gente tem que estar muito, muito atento para isso. Esse é o meu recado principal, né, para as famílias, e vamos cuidar um dos outros, né? Para as pessoas também não esconderem isso, né? Que às vezes a maioria sabe que a criança está sofrendo a violência e acaba
preferem ficar em silêncio. Tem medo da consequência, né? Aham. Mas a consequência de uma violência, né, na vida de uma criança, ela é brutal, né? Ela pode acabar com a vida da criança, né? Sim. Então, pode vir a tornar um suicídio, como a criança pode nunca mais conseguir se desenvolver profissionalmente, ter relacionamentos saudáveis, né? Sim. Então, a consequência é muito maior. Então, a gente, em vez de proteger o agressor, né, que muitas vezes a família ficando em silêncio protege o agressor, a gente precisa proteger a criança, não o agressor. Rodas de conversa nas escolas ajudam em alguns casos de violência? Sim, eu acredito que a roda de conversa ela traz essa identificação, né? Então, muitas vezes, ouvindo o outro falar, recebendo a orientação em conjunto, faz com que o adolescente e a criança consiga identificar que se aquilo que ele está vivendo dentro do contexto da família, né, em outros ambientes, é de fato um abuso. Por isso que nós incluímos também dentro da nossa campanha do Maio Laranja essas rodas de conversas nas escolas, que eu acredito que ajuda bastante. Estamos encerrando mais um podcast Fala Mirim. Agradecemos a presença da nossa secretária Aline Coutinho e a presença dos demais. Fiquem ligados nos nossos assuntos do podcast.